su canal 3ABN Latino. The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Saludos y bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos a la noche número 4 de esta increíble jornada que hemos comenzado desde el viernes pasado. Las profecías más asombrosas. En esta noche entramos con el tema del dragón y la mujer. Leí una traducción que comienza con esta línea. Y el dragón estaba enfurecido con la mujer. Y pronto el pastor Doug saldrá para entrar directamente en ese estudio, y estoy seguro que usted no será el mismo después de lo que hemos de estudiar esta noche. De hecho, ¿cómo estuvo su día martes? ¿Han tenido un buen día? Bueno, tenemos un imán que va sobre nuestro refrigerador que dice: ha sido el día lunes toda la semana, y este día ha sentido así, ¿no? Yo espero que tengamos un día bendecido aquí. De hecho, el pastor Doug acaba de comenzar y nos presentó en la semana de oración que está teniendo aquí en la Universidad de Andrews. Nos presentó precisamente la historia de su vida, cómo el Señor los ha traído hasta aquí. Quiero dar una bienvenida especial a los que están observando vía satélite. No tan solo 42 naciones conectadas, acabamos de saber que hay más de 2,000 lugares satelitales alrededor del mundo recibiendo la señal. Y anoche, mientras estábamos gozando de esta presentación sin interrupción, allá en Illinois, y algunos estaban observando vía satélite, se acercaba una tormenta, creo que era la lluvia interrumpió un poco nuestra señal, y es por eso que vieron esa interrupción anoche. Pero gracias por mantener con nosotros, porque se mantuvieron allí y ya pronto, gracias a Dios, lo pudimos restablecer. Pero esa es la maravilla de lo que es la tecnología hoy en día, y cuán dependientes estamos o dependemos de eso para llevar un mensaje desde aquí al mundo entero, literalmente. Las 24 distintas zonas de tiempo sobre la tierra. En esta noche queremos agradecer y dar la bienvenida a 2 naciones adicionales que se unen a nosotros en este seminario. Y estas son Trinidad y Tobago, que es la tierra del sol, y la otra nación, ¿saben cuál es? A ver, ¿cómo le dicen la noche de la tierra de la noche, del sol durante la noche? Bueno, es Norway. Vamos a darle la bienvenida entonces a estas 2 naciones, al ellos unirse con nosotros en esta ocasión. Y todos los demás de ustedes que están conectados con nosotros, es un placer tenerlos con nosotros. ¿Sabe? Dios está desarrollando una comunidad que realmente está enfocada en entrar a las Sagradas Escrituras. Durante estas 9 noches que hemos de presentar estos 10 temas, nos llevarán a la misma entrada de la eternidad al mirar a las profecías de más de 2,000 años que hemos tenido delante de nosotros. Tengo que depender de estas notas en esta noche, quizás un poco demasiado, pero quiero decirles que hay una oferta gratis, que quieren estar seguros que usted pueda recibirla, ya sea que usted se conecte con nosotros vía satélite o aquí en este lugar local. Y son estos 3 panfletos que han escrito el pastor Doug Batchelor solo en inglés: Assurance, The Ultimate Resource y Teach Us to Pray. Si usted va
o llama al 1-888-9-THEMAP, T-H-E-M-A-P, 1-889-THEMAP, y pide la oferta número 725 y van a recibirlo por correo postal. Y hay otra oferta que están ofreciendo, valga la redundancia. Están ofreciendo los DVDs que se están preparando para estas o de este seminario. Van a estar, Dios mediante, preparados para que usted lo pueda tener el día 1 de diciembre si usted desea ordenar. Por lo tanto, para que usted lo pueda tener en ese día, se le invita a que usted vaya a la página cibernética, allá la cual ve sobre su pantalla, mostamazingprophecies.com, y entonces usted va a ordenar antes de prepararlo o preordenar. Usted va a ir entonces a esta página cibernética, a la mano izquierda usted va a ver un enlace que dice links y luego entra a otro enlace que dice pre-sales o presales, y yo creo que hay varias personas que le encantaría recibir la bendición de tener esto como un regalo de Navidad en este año. Muy bien. Las profecías más asombrosas, mostamazingprophecies.com. Ahora, aquí hay algunas iglesias que queremos saludar y mostrar para que ustedes los vean. De hecho, no tan solo son iglesias, sino también hogares que están reuniéndose para ver este seminario. Aquí está Scottsdale, Arizona. Aquí están en la casa de una persona allá. Saludos allá. Que Dios les bendiga. Muy bien, bueno tenerlo con nosotros. Bienvenidos, Scottsdale, Arizona. También tenemos un grupo en Kernersville, North Carolina. Oh, mira, tremendo tamaño ese grupo, ¿no? Bienvenidos, Kernersville. Bueno tenerlo con nosotros también. Vamos a presentarle a Pozdravac, Serbia. Es el grupo en Serbia, observando en la pantalla grande. Yo he estado allí y es una tremenda nación y estamos contentos de que están conectados con nosotros. De Sacramento, California, ese es en los Estados Unidos, ¿no? Sacramento, California es la ciudad de donde viene el pastor Doug Batchelor, ¿sí? Allí están. Bienvenidos. También tenemos uno más, Blooming Grove, Ohio, de aquí en el medio oeste, aquí. Es bueno tenerlo con nosotros también. Muy bien. Y donde quiera que estén, sea en el lugar donde sea, gracias por estar con nosotros en esta noche. Van a recibir una bendición muy, muy grande al entrar entonces en una profecía maravillosa en esta noche. Y antes de entrar allí, vamos a pedirle a Pastor John Lo McCain que venga para que nos dirija en cantar el himno tema Give Me the Bible o Dame la Biblia. También le acompaña Jaime Jorge en el violín. Y entonces vamos los levantar y cantar juntos. Dame a Vamos a orar ahora. Cariñoso Padre, alabado sea tu nombre. En esta noche te agradecemos por este seminario de profecía, el cual nos da significado para nuestro futuro.
Muchos que están aquí en esta ocasión y alrededor del mundo no tan solo quieren saber acerca de las profecías, sino que tienen también asuntos personales. Y te pedimos, oh Dios, que a través del estudio de esta noche, que nos dé claridad e entendimiento de las profecías y también que hablen una palabra personal hacia nuestros asuntos personales, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Pastor Skip. Y Pastor John, pueden sentarse. Esta mañana esta iglesia estaba repleta una vez más mientras comenzamos o continuamos con la semana de énfasis espiritual, conocido como la semana de oración. Y comenzamos entonces escuchando la historia del pastor Doug Batchelor. La única diferencia de aquí es que este rótulo aquí lo quitaron y un logo nuevo subieron llamado Viviendo por encima del montón o de la multitud. Y en esta mañana el pastor Doug abrió su corazón y compartió la historia fascinante de cómo Dios lo llevó a las Escrituras y también al Salvador. Y él está listo para continuar otra vez. Vamos a darle la bienvenida a nuestro orador, Pastor Doug Batchelor. Ven, Pastor Doug. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estou feliz em vê-los. Pastor. Eso fue una tremenda historia esta mañana. Gracias por compartirlo con nosotros. Mira, tenemos un montón de preguntas aquí. Hay aproximadamente, es como una pulgada de grosor. Bueno, una persona nos ayudó entonces a ponerle unas tarjetitas muy bonitas y voy a preguntarlas rápidamente por aquí. Vamos a ver cuántas podemos cubrir. Pastor, aquí hay una pregunta. ¿Por qué hay tantas traducciones de la Biblia y cómo sé cuál es la correcta? Essa é uma boa pergunta. E quando se diz aqui traduções, eles devem estar se referindo a traduções em inglês. É óbvio que cada nação tem a sua própria tradução. Há várias traduções em inglês e eu sou um pouco cínico ao comentar isso porque eu creio que uma das razões é dinheiro. A versão King James é de domínio público. E outros, então, editores muitas vezes pensam em fazer uma nova edição baseada na King James, fazendo uma modificação para que eles possam cobrar dinheiro. Nós não utilizamos a linguagem King James atualmente, mas você pode encontrar algumas versões que falam de uma maneira mais clara, mais contemporânea, mas a maioria dessas traduções, não estou falando das paráfrases, eu estou dizendo que se você comparar a maioria delas, elas são semelhantes em 99% ou 95%. Eu tenho um programa de computador que observa, que faz uma análise de todas essas versões e normalmente a maioria delas diz basicamente a mesma coisa. E para estudio personal não é malo ter várias Sim, tenha vários. traducciones, ¿no? Un estudiante de aquí pregunta, ¿qué diferencia hay entre entre los milagros diabólicos y los que Dios lleva a cabo? ¿Qué diferencia hay? Em primeiro lugar, quando o Senhor realiza um milagre, ele é redentivo em natureza. Ele não se contenta apenas em resolver o problema da pessoa ali, mas salvá-la. E o diabo utiliza táticas para manipulação, para manipular as pessoas. Agora, você deve julgar a qualidade do milagre pela Bíblia. Se um profeta diz, ou se intitula como tal, e ele não adora ao Deus verdadeiro, ele não é um profeta verdadeiro, não importa que tipo de milagre ele fale. Se você ouve alguém dizer algo que é contra a palavra de Deus, é falso. Muy bien, por favor. Bueno, mencionaste algo anoche. Explique entonces las dos mujeres y los dos hombres trabajando en un... Lucas capítulo 17, campo. verso 34. É aí que muitas pessoas entendem que seja a explicação justificativa para o arrebatamento secreto. O verso cita isso, um fica, o outro vai. O que significa isto? Significa que as pessoas simplesmente desaparecem e alguém fica deixado para trás? Em primeiro lugar, nos símbolos bíblicos, a mulher representa a igreja, parte do nosso estudo desta noite. Esta mulher representa também biblicamente, ou o que ela faz representa a moinha, ou aquilo que é utilizado para fazer o pão.
Então você pode fazer essas duas conexões. Há dois homens trabalhando na lavoura. E ele quer dizer o quê? Que alguém está lançando a boa semente e o outro está lançando a má semente. Há apenas dois tipos de trabalhadores, ou dois grupos, os salvos e os perdidos. Nós desenvolvemos essas áreas assim de dúvidas, mas na verdade as coisas são muito claras. Alguém dormindo numa cama, o que significa isso? A morte. Quantos tipos de pessoa há hoje descansando? Apenas dois tipos, os justos e os injustos. E a Bíblia confirma isso. Aqueles que ressuscitarem primeiro irão com Cristo. Os que ficarem serão quem? Aqueles que aceitaram o inimigo. Então, há apenas dois grupos. Quando o Senhor vier, um grupo será recompensado quando o Senhor aqui estiver para levá-los para o céu, e o outro grupo será então perdido. É só isso que eu posso dizer agora. Quando oramos, devemos sempre arrodillarnos. Sim, sempre que for possível e prático. Todas as vezes que eu faço meu culto, eu oro, eu me ajoelho, eu faço isso aqui, dessas salas aqui em cima, e sempre que for possível, você deve se ajoelhar e orar. Eu oro também quando estou dirigindo, e se você mora na Califórnia, você tem que orar todo o tempo. Pedro orou enquanto estava nadando, ele estava afundando e disse, Senhor, me salva. Salomão orou em pé quando ele pronunciou a bênção sobre o povo de Israel. Há situações em que isso não precisa acontecer, mas em termos gerais, sempre que possível, você deve então se ajoelhar e ficar levantando e sentando, levantando e sentando. Deus não está preocupado necessariamente com isso. É o coração aberto e você, ao ajoelhar, se mostra humildade diante do Senhor. Esse é o propósito. Muy bien. Bueno, esa señora está mencionando dos muertes en su familia. Una la enterraron, la otra la cremaron. ¿Qué tal de la cremación? ¿Está Essa é bien uma boa bíblicamente? pergunta. Nós temos recebido essa pergunta no rádio, nosso programa de rádio, e pelo menos uma vez por mês as pessoas perguntam isto. Na maioria das vezes, quando alguém faleceu, e na Bíblia havia então um enterro da forma tradicional. Na medida em que as cidades estão se expandindo, e por causa inclusive também dos campos de golfe que estão tomando espaço, estão ficando escassos os espaços para fazerem-se cemitérios. E as pessoas estão, então, considerando a opção de cremar corpos por essas razões. E, olha, não há nenhum mandamento bíblico dizendo não seja cremado. Há exemplos bíblicos, por exemplo, onde Jonatas, o corpo de Jonatas foi não apenas o de Jonatas, mas recentemente, os pioneiros e aqueles que sofreram perseguição por causa da posição religiosa também foram cremados. Tipicamente na Bíblia, essas pessoas então eram enterradas, não cremadas, mas eu acredito que não há problema nenhum. Muy bien, hay aquí 10 preguntas sobre los 244.000. ¿Crees que va a haber un grupo falso de 144.000? Eu creio que haverá uma farsa nisso. Olha, nós temos muitos detalhes para tratar do assunto dos 144.000. Eles são, na verdade, nos últimos dias, o que os apóstolos foram na vinda de Jesus. Na primeira vinda, Jesus escolheu 12 homens, encheu-os do Espírito Santo e disse-lhes, preguem ao povo de Israel. Na segunda volta, ele encheu, então, o mundo, com 12.000, ele colocou no caso, representando as pessoas que irão pregar para o mundo e trazendo, então, a mensagem para o mundo gentil e até os confins da terra. Poderá haver um engano nisso? Talvez. Mas, olha, se você for ao nosso sítio, www.amazingfacts.org, você vai, então, encontrar informação a respeito desse tema em particular. Muy bien, aquí hay dice que él se congrega con la iglesia de Asamblea de Dios, decidió no ir a la iglesia más en domingo porque
ha sido convencido de que la verdad es del día sábado. Excelente pergunta. Nós recebemos também perguntas desse mesmo quilate envolvendo o assunto do sábado. As pessoas querem saber, faz diferença se o quarto mandamento está ainda em vigor ou não. A Bíblia diz em Êxodo 23 que o sábado é um dia sagrado, é uma convocação santa, é uma assembleia. Então é um dia de adoração conjunta. Soy católico por religión y cristiano de corazón. ¿Cómo puedo bautizarme en el Espíritu? O princípio do batismo pelo Espírito Santo, Pedro diz, você deve ser batizado e receber o Espírito Santo. Há uma medida do Espírito Santo é prometida após o batismo. Deus lhe dá força e poder para viver uma nova vida. Mas o Espírito Santo pode vir de outras formas depois do batismo. Aconteceu com os apóstolos depois do Pentecostes. Nós não podemos tentar agendar isso com Deus. Mas se você se esvaziar, Deus pode preenchê-lo. Peça ao Senhor, Senhor, abençoa-me, encha-me, e Ele pode fazê-lo. Amén. Hay referencias bíblicas que dicen que un creyente puede perder su salvación. Esta é a maior questão que tem inquietado as maiores mentes teológicas. O assunto da certeza da salvação. E por que é importante para os cristãos que seguem o Senhor estarem em confiança. Ao mesmo tempo, não estarem convencidos, orgulhosos de que estão salvos. Paulo disse isso. Combati o bom combate, guardei a carreira, e ele ainda diz que ele estava certo, mas ele disse também, olha, eu preciso ter cuidado porque para que eu não seja um escândalo. Ele não quis colocar-se a si próprio como alguém já definitivamente completo. Pode ser possível perder a salvação? Sim, Jesus jamais deixará você. Ele não pode forçar você a segui-lo. Mas se você decidir abandonar a Jesus, como alguns fizeram no passado, é uma tristeza. Ele não deixará você ir, mas você tem o livre-arbítrio de deixá-lo. Mas se você se apegar a ele, ele não deixará. Tenemos más, pero continuamos mañana a la noche. Muito obrigado, pastor, pelas perguntas bíblicas. Por favor, continue enviando estas perguntas. Nós estamos tentando condensá-las e categorizá-las em termos de temas. E se você não ouvir a sua resposta imediatamente aqui, preste atenção, porque ela poderá estar vindo numa das nossas próximas palestras. Nós estaremos agora retirando uma oferta especial para ajudar nas despesas desse projeto. Em alguns lugares onde vocês estão se reunindo, talvez não tenha um envelope, mas você pode também fazer a sua doação indo na internet, e você pode ir tanto ao www.amazingfacts.org ou ao www.3abn.org. Eu quero nesse instante chamar o John. Ele tem uma canção, um hino especial. Ele e a Kelly irão então louvar ao Senhor e sei que vocês serão inspirados. Sim, o Jaime Jorge, também violinista, está aqui conosco. Diga amém. Do you love God more than anything? Do you love God? Do you love God? Do you love God more than anything? Do you love God? For love is all He asks in return for all that He has given. And love will be the endless theme through all the courts of heaven. So do you love God more than your job or your friends? Do you love God? Really love God?
whole world know you love the Lord. Let the whole world know that you love the Lord. And let the whole world know that's all He asks of you. Do you love Him more than family? Then really, really love Him if you do. And let the whole world know that you love the Lord. Let the whole world know that you love the Lord. And let the whole world know that that's all He asks of you. That's all He asks of you. Amém. Amém. Muito obrigado. Foi muito agradável isso. Muito obrigado, John Jimmy Kelly. Bem-vindo, amigos, ao Seminário das Profecias Mais Impressionantes. Eu quero citar a vocês um capítulo interessantíssimo da Bíblia que trata de profecia. Fala sobre a mulher e o dragão. Antes disso, eu preciso falar sobre os nossos estudos por correspondência e fala a respeito, então, deste assunto de uma forma um pouco mais detalhada, em forma escrita. O estudo desta noite trata do dragão e a mulher. E eu gostaria de iniciar com um fato impressionante. Alguns de vocês já ouviram falar sobre Cleópatra. E há algo interessante a respeito desta mulher. Eu não sei se você já soube algo sobre esta pessoa interessante que viveu 39 anos. E ela era alguém muito interessante. Talvez não necessariamente bonita, como os filmes tentam apresentá-la, mas ela tinha algo assim de especial. Supostamente tinha uma linda voz e era uma pessoa que operava politicamente de forma bastante dura, pesada. E ela, então, aprendeu a falar vários idiomas. E você sabia que ela foi o último faraó do Egito? E ela chegou a esta posição porque ela casou-se com o seu irmão de 11 anos. Eu não sei o que isso, quais eram as regras daquele tempo, mas quando ela teve que ir embora, fugir, voltou e teve que casar-se com outro irmão de 11 anos de idade. Depois ela teve um caso com Júlio César e teve um caso também com Marco Antônio. E finalmente, Otávio veio para lutar. Marco Antônio cometeu suicídio. Ela, então, percebendo que iria morrer, ela chamou os seus servos, diz a tradição, e ao invés de tomar veneno, ela preferiu ser picada por uma serpente. E desta forma ela morreu. Através da história você encontra uma colagem múltipla de histórias envolvendo mulheres serpentes. Muitas vezes dragões, mesmo na história, nas tradições inglesas, no folclore inglês. Você já ouviu falar então dos dragões que tentam atacar as mulheres e são então impedidos de fazer isso pelos mocinhos que as salvam. E aqui nesse texto, a Bíblia está dizendo, fala aqui no capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 1, eu lerei todo o capítulo até o verso 5.
vamos citar praticamente todos os capítulos que iremos tratar. Este é um dos mais importantes temas da Bíblia, falando sobre a noiva de Cristo e a luta, a batalha entre o dragão e a mulher. Capítulo 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Preste atenção nisso aqui, porque nós vamos lembrar disso em Apocalipse 13 e Apocalipse 17. Esse é o dragão que é conhecido depois como o Anticristo. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Coisa brutal. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui é uma recapitulação dos primeiros versos. Vamos tratar de praticamente todo o capítulo, ponto a ponto. E há vários símbolos aqui. Em primeiro lugar, antes que eu chegue à explicação dos símbolos, na Bíblia e na profecia, os símbolos representam o quê? O que representa o cordeiro? João Batista apresentou diretamente Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Nós já sabemos o que o Cordeiro quer dizer. Precisamos ter dúvidas sobre quem é o dragão? A serpente antiga? Mas há símbolos em Apocalipse, e eu gostaria de sugerir a você. Há um sítio na internet chamado Prophecy Code, www.prophecycode.com ou .org. Você vai encontrar. E há ali uma lista de símbolos bíblicos e o significado deles. Isto pode ajudar você no seu estudo. Você pode observar o que quer dizer. Eu creio que há até também a lista de números bíblicos e o seu significado. Por que Deus apresenta tantas coisas em símbolos? Uma das razões é porque alguns dos profetas, como Daniel, Ezequiel e João, eles foram cativos, aprisionados por potências estrangeiras. E para proteger a mensagem, eles tiveram que encriptá-las. Porque assim as pessoas que soubessem, então, pudessem entender. E os outros não. Então, nós pensamos em termos de fotografias, de imagens. E muitas vezes o Senhor pinta essas verdades de forma que elas impressionam o coração das pessoas, até ao ponto de que crianças possam entender. Quem é essa mulher? O que representa a mulher em profecia bíblica? Vamos ver o que diz a Bíblia. A igreja. Isso está registrado em Jeremias 6, verso 2. Que diz, a formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. E diga a Sião. E se você ler a segunda e a terceira carta dele, uma igreja escrevendo para outra, ele se refere especificamente à mulher como sendo o símbolo da igreja. Alguns imaginam que esta mulher que está ali em Apocalipse pode significar Maria, mas eu não precisei ir muito longe para perceber que esta não tem nada a ver com Maria. Você veja a imagem que eu encontrei dela. Totalmente diferente, ela está em pé. Então, e apesar de Maria ter sido uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, ela não é esta pessoa. E eu quero ser honesto com você biblicamente. Em nenhum lugar na Bíblia, e eu não quero machucar ninguém com isso, nós somos orientados a adorar Maria. A Bíblia simplesmente não registra isso. E eu fui a escolas católicas, frequentei, e fiquei também chocado ao descobrir que a Bíblia diz que nós não devemos, ou não diz que devemos, adorar
a Maria. Devemos adorar unicamente ao Senhor nosso Deus. E então não é Maria. E nós sabemos disso porque há evidência também, porque mais tarde registra-se no capítulo que esta mulher estava fugindo de perseguição. É verdade que Maria deu à luz a Jesus. É fato que a igreja, num sentido mais amplo, é responsável por trazer a mensagem de Jesus para o mundo. O que o sol e as estrelas, sol, a lua e as estrelas representam? A luz que Deus fez é isto. Jesus diz à igreja: vós sois a luz do mundo. Então é a luz que Deus fez. Apocalipse 17 diz que o brilho daquela mulher era artificial, é uma outra coisa. Olha, eu estou indo aqui à frente de mim mesmo. Retornemos aqui. O sol representa Jesus e o Evangelho. O Senhor é o sol. Isso está também em Malaquias e em Salmo 84. A realidade do Evangelho. Uma luz brilhou àqueles que estavam em trevas. O Novo Testamento é o sol. O Velho Testamento refletia o que aconteceria no futuro, indicando aquilo que acontece com a lua também, que é o reflexo, que brilha pelo reflexo do sol. A fundação do Novo Testamento, a igreja está firme no Velho Testamento. Então, se você tirar a lua, que representa o Velho Testamento, o Novo Testamento não tem sentido. Então, você precisa da lua representando o Velho Testamento e o sol representando o Novo Testamento. A coroa de 12 estrelas representa o quê? A liderança da igreja, a autoridade. 12 tribos, 12 discípulos, 12 juízes. Há vários exemplos disso no Velho Testamento e no Novo Testamento, indicando liderança. Essa mulher, e alguns artistas falham em pintá-la, porque, na verdade, ela está quase para dar à luz. Vamos em frente. Quem é a criança? Quem é esse menino? Jesus. E diz, o verso 5 diz que ele então regerá todas as nações. Deixe a Bíblia interpretar-se a si próprio. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 7 diz que ele irá então reinar. 27, com vara de ferro as regerá. Capítulo 2, verso 27. O propósito de Israel era trazer para o mundo todo Jesus. E isso aconteceu com os discípulos, quando os discípulos receberam então o Espírito Santo e espalharam a mensagem do Senhor. E confirmando ainda, Isaías, capítulo 9, verso 6, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Capítulo 12 de Apocalipse também, referindo-se aqui ao nascimento de Jesus. Essas profecias não estão falando de algo que acontece em um dia. Normalmente as profecias se referem a um panorama histórico. E o capítulo 12 é um dos mais importantes porque ele inclui tanto o Velho Testamento, o Novo Testamento e o final dos tempos. Ele engloba todo o panorama da igreja, contando a história completa desse mundo praticamente. Que estranho isso. Como pode a igreja ser a noiva de Jesus e dar a luz a ele? Você já ouviu aquela música Estrela de Belém? É interessante que... Você já ouviu a história... Lembra-se da história de Ló? As esposas de Ló eram também as suas crianças. Depois que aquela transformou-se em estátua de sal. Interessante esse ponto. No livro de Cantares, ele se refere à esposa, o poeta refere-se à esposa como sendo irmã também. E aqui diz mãe e esposa. Uma forma poética. Número 4. Quem é o dragão? Não é preciso pesquisar muito para saber. O dragão, a serpente,
Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse 12:9. Aquele dragão foi lançado e os seus anjos foram expulsos com ele. Como pode um dragão ser expulso do paraíso? Se Deus é amor, por que ele fez um dragão? E isso, então, leva a uma outra questão. As pessoas querem saber. O dragão foi expulso do céu. Como ele chegou até lá? Deus fez o diabo. Se Deus é mais poderoso do que o diabo, por que ele não destrói-o simplesmente? Acabe com ele. Por que ele tem que aguentar tudo isso? Ele permite que o diabo, então, tormente-nos. A Bíblia diz que todo dom perfeito pertence a Deus, ou vem de Deus. Como é que pode ser isso, então? Deus cometeu um erro? Você já pensou isso alguma vez? Eu imagino que você deve estar pensando agora, mas não quer se expressar. Se você voltar nas origens, lembre-se que Deus é perfeito. Um dos mais qualificados dos anjos de Deus. Veja, talvez não vai aparecer aqui na tela, mas o que eu quero dizer aqui, estou procurando, sim, Isaías capítulo 14. Nós temos uma profecia aqui falando, indicando de onde veio Lúcifer. E se você, 14, verso 12, verificar, diz assim, a parte final do verso, Isaías 14, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Nós vamos estudar o Rei do Norte, bom, talvez não neste seminário, está aqui indicado praticamente. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lembra-se o que Satanás disse a Eva? Ele repartiu com ela, ou partilhou com ela a sua própria aspiração. Ele queria ser Deus. Esse anjo de alta patente que Deus criou desejou ser Satanás, desejou ser Deus e se tornou Satanás. Deus fez todas as suas criaturas perfeitas, mas deu-lhes liberdade. E para que você ame, você precisa ter liberdade. Deus não pode forçar você a amá-lo, porque então deixa de ser amor. Eu não preparei a minha ilustração sobre esse assunto, mas normalmente o que eu faço é, eu trago alguma coisa e apresento isso, essa ilustração, e eu coloco um gravador dizendo, papai, eu te amo, eu quero ser igual a você, papai. E, na verdade, alguém deu à minha esposa uma boneca, e ela se chama O Marido Perfeito. E é um presente, você aperta o botão, e essa boneca diz todas as coisas que a mulher gosta de ouvir. Olha, você está tão linda hoje. Olha, a casa está tão limpa. Mas é uma boneca. É interessante, mas ela não guarda isso sob o travesseiro. Porque é isso, amor? É só um programinha. Deus não faz as suas criaturas, ou não as fez programadas. E quando nós chegamos ao assunto da predestinação e você poder perder a sua salvação ou não, eu disse, Jesus jamais deixará você ir embora. Mas se Jesus fosse forçá-lo a segui-lo, mesmo que você tivesse então decidido-se, isso deixaria de ser amor. A noção de que você, uma vez salvo, está salvo para sempre, é como se tirasse de você a sua liberdade. O grande sinal de Deus é a liberdade. Ele ama-nos tanto que ele jamais nos forçaria a amá-lo. É uma decisão inteligente, é o maior presente que ele nos dá, a liberdade. E Lúcifer decidiu amar-se a si próprio. Nós não sabemos por quanto tempo essa rebelião fermentou, até que houvesse então a guerra, mas no Apocalipse, no capítulo 12, então é revelado que houve uma batalha. E é indicado então que dragão e os seus anjos foram lançados fora. Você pode imaginar, se há bilhões de anjos, 1/3 deles foi lançado ao céu, foi lançado do céu para a terra com Lúcifer. A boa notícia é que há muitos anjos
bons. E você não fica melhor ou mais forte se tornando maligno. Então você pode ficar tranquilo que a quantidade de anjos bons é superior à quantidade de anjos maus. Aliás, quando você for para casa, eu tenho tanta coisa para falar essa noite, mas tente ler Ezequiel 28. Leia Ezequiel 28. Falará ali sobre o rei de Tiro e indica que Lúcifer era perfeito até que iniquidade foi encontrada nele. Ele quis a posição, o lugar de Deus. E há muitas religiões, meus amigos, que ensinam justamente isso, que você é Deus. Eles tentam ensinar que você pode conseguir, de alguma forma ou outra, tornar-se um Deus também. Nós estamos tratando aqui de assuntos delicados. Já deixamos claro quem é o dragão. Agora a pergunta, quem é Miguel, esse arcanjo? A Bíblia diz que ele lutou. Quem é Miguel? Esse é um mistério. Agora preste atenção, preste atenção. Onde quer que você esteja, se vocês não entenderem isso errado, você vai estar complicado. Miguel jamais é chamado de anjo. Ele é chamado de arcanjo. É diferente de ser um anjo. A palavra ângelo, anjo, significa uma coisa. Arcanjo significa mensageiro de uma categoria superior. Isso quer dizer que é alguém que é semelhante a Deus. Daniel fala sobre isso. Naquele tempo se levantará Miguel, que se levanta pelos filhos do seu povo. E diz o grande príncipe, que se levanta pelo seu povo. Esta é uma posição que Jesus detém. 1 Tessalonicenses 4, o Senhor, Ele mesmo, descerá do céu com poder e grande glória e a voz do arcanjo. O Senhor com a voz do arcanjo. E você lê também Judas, verso 9. Miguel veio então ressuscitar Moisés. Quem fez isso? Jesus. Você pode encontrar a história de Josué, quando o comandante do exército apareceu a Josué. E ele apareceu como comandante do exército. E diz no verso 15 do capítulo 5 de Josué, que esse lugar onde você está pisando é terra santa. A mesma coisa que foi dita por Jeová a Moisés quando a sarça estava ardente. Então, o arcanjo Miguel partilha várias características que pertencem a Jesus. E como diz um famoso comentarista bíblico, quem será ele? Não está dizendo que ele é Jesus. Diz apenas que uma das formas que ele se identifica antes da encarnação é alguém utilizando o nome ou esta personagem Miguel. Vamos entender isso completamente. É preciso entender que Miguel é um nome simbólico para o comando do bem, que é Jesus. Então, não se confunda aqui. E se você for ao Amazing Facts, você pode ler o livro gratuitamente e esclarece quem é Miguel, o arcanjo. Vamos em frente. O que o dragão tenta fazer? A Bíblia diz que ele quer devorar a criança. E ele tentou devorar a criança assim que ela nasceu. O inimigo trabalha através de poderes e reinos. Em Ezequiel, quando você lê a respeito de Satanás, fala-se a respeito de Ciro, do rei de Tiro, e o diabo atrás dele. E fala a respeito também da batalha do rei de Babilônia e o diabo por trás disso. O inimigo manipulou Herodes para que pudesse assim mandar matar as crianças para tentar também matar a Jesus. Foi o diabo que inspirou Faraó a matar todos os meninos de uma certa idade, imaginando que Jesus viria então naquela época. Ele queria evitar, Satanás queria evitar que Jesus então viesse.
ele também fez em diversas vezes, sabendo que Jesus viria da semente de Davi, impedir que o bebê ou que aquele que seria o libertador viesse. Há um texto interessante, aliás, textos interessantes que você observa ao abrir a palavra de Deus. Há situações especiais em que nascimentos indicam um tipo de Cristo. Veja bem, por exemplo, Sara, com 90 anos, deu luz a quem? A Isaac. Isaac é um tipo de Jesus. Abraão foi para a montanha para oferecer Isaac como sacrifício. E foi assim que Jesus fez também. Rebeca era estéril. E é interessante que a maioria dessas mulheres eram estéreis. Jacó orou e ela teve então gêmeos. Cuidado pelo que você pede, o que você pede a Deus. Aliás, Isaac orou, ele diz. Jacó foi um desses meninos e ele foi então também um tipo de Jesus e foi também o pai dos 12 filhos que, como Jesus, foi então o líder dos 12 discípulos. José é um tipo de Cristo também. E a sua mãe orou para que ele nascesse e ele nasceu como um tipo de Jesus que perdoou seus amigos. Ana orou a Deus para que tivesse um filho. Tem um filho e aquele rapaz foi um juiz, foi um líder em Israel e um tipo de Jesus. Eu não sei, a única informação que nós temos sobre ele é Manoá, ou Manoá. Ela era estéril também e deu luz a Sansão, que também é um tipo de Jesus. Libertou os inimigos, abriu seus braços, como Jesus fez, e entregou a sua vida. Um tipo de Cristo, como Cristo fez. E tem essa mulher sunamita, que o filho estava trabalhando com o pai, e Jesus está, dessa mesma forma, trabalhando no campo, como aquele menino estava. E o último milagre, então, o antecessor de Jesus. Você vê, através da Bíblia, as facetas, as sombras ou as projeções de Jesus, indicando aquilo que aconteceria quando ele viesse, mostrando as dimensões, ou algumas delas, do ministério de Jesus. E em todas elas o inimigo tentou destruir esses tipos. Quando Jesus vai ao céu, qual é ou a quem o diabo dirige a sua fúria? Apocalipse 12, verso 13. O que aconteceu? Ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Não há nenhum registro bíblico de que Satanás foi perseguir Maria, a mãe de Jesus. Mas está registrado que Satanás dirigiu a sua fúria contra a igreja, a noiva de Jesus. E se você não observou na história, você errou. Mas a verdade é que a história registra que a igreja foi perseguida e pessoas corretas foram transformadas em alimento para animais, foram torturados, foram executados, milhares perderam a vida porque escolheram dedicar-se a Jesus e guardar os seus mandamentos. O inimigo tentou exterminar a igreja, tentando exterminá-los a todos, mas quanto mais ele perseguiu, mais a igreja cresceu. E é verdade, em muitos casos, que o sangue é semente para o evangelho. Na verdade, parece indicar que os maiores reavivamentos acontecem nos tempos de perseguição. Raramente a igreja é mais pura do que quando está sofrendo no meio da perseguição. Parece que Deus utiliza o calor, o fogo, para tirar então a escória do ouro e purificar assim aqueles que lhe pertencem. No tempo de Constantino, o cristianismo foi, antes desse tempo, o cristianismo considerado como uma religião proibida. Depois de Constantino, então, houve uma grande abertura. E você pode observar que
o registro indica que mesmo aquelas pessoas, após Constantino, agiam de forma diferente. E os cristãos, então, prosperaram também. E Constantino percebeu que havia uma forma de se apoderar disso politicamente. E ele, então, segundo muitos historiadores, fingiu que converteu-se. Então ele disse, olha, o cristianismo agora é oficial. E ordenou também que o seu exército fosse então para o rio Tiberes. E todos esses homens que estavam adorando outros deuses, e eles então entraram no rio, pagãos, e saíram do rio, como indicou-lhes Constantino, agora cristãos. De um dia para o outro, o diabo conseguiu fazer aquilo que ele não conseguiu durante toda a história da perseguição. E agora o plano mais concreto do inimigo, o mais elaborado, que aconteceu de forma enganosa, agora então surgiu, misturando, envolvendo costumes, misturando a verdade com o erro, até que se tornou politicamente correto dizer ser cristão, quando na verdade a pessoa não significa nada disso. E todos os substitutos vieram então depois disso. Passou a ser a religião nacional, aceita por reis e magistrados. A Bíblia registra que no ano 538, a história registra, que o Império Romano, guiado pelos Césares, começou a fortalecer-se então e estabelecendo a sua força com a ajuda de instituições religiosas. E foi então mudado a localização do reino e estabelecida em Constantinopla, que foi dado o nome seguindo Constantino. E isso está registrado na história. E você sabe o que aconteceu. A igreja tornou-se uma instituição, ao invés de ser um movimento espiritual. Tornou-se um governo. Estado e igreja casaram-se. Você aqui, alguém já jogou xadrez? Eu gastei muito tempo fazendo isso. O John e eu, algumas vezes, fizemos isso. E próximo ao rei e à rainha, o que está? O bispo. Por quê? Porque eles tornaram-se os conselheiros dos reis. A igreja começou então a perder a sua espiritualidade. Não estou dizendo que há algo de errado em cristãos votarem. Não é isso que eu estou querendo dizer. Para onde foi a mulher guiada por Deus para proteger-se do dragão? A igreja precisou esconder-se dessa avassaladora invasão enganosa que assolou a igreja. Eles esconderam as Bíblias das pessoas, dizendo que elas eram muito ignorantes para compreendê-la. Alguém teria que interpretar para elas. Isso é um fato registrado. Eu posso mostrar documentos para vocês indicando isso. As pessoas eram condenadas à morte simplesmente por lerem a Bíblia que não fosse aprovada pela igreja. As pessoas eram presas, as Bíblias eram presas nos monastários. E em Apocalipse diz que as duas testemunhas iriam testemunhar em saco de cinza. É uma profecia. Apocalipse 12, 6. 1000 está indicando aqui o tempo. 1260 dias. E você vê esse número também no livro de Daniel, em Apocalipse. Elias, quando fugiu de Jezabel, o que a mulher representa? A igreja. Era como se fosse a igreja caída. Quantos de vocês sabem que Jezabel era uma mulher ruim? Alguém já disse, olha, ela era tão bonitinha como Jezabel. Não, você nunca ouviu alguém dizer isso. Ninguém dá o nome da filha de Jezabel. Eles até dão o nome de cachorro Jezabel. Por exemplo, Nero. Ou você dá o nome de Nero para o seu cachorro, mas não para filho. Há esta reputação maligna de Jezabel e Nero também. Por 3 anos e meio, esta mulher perseguiu Elias e os profetas.
E Deus, então, o protegeu miraculosamente. Veja, se você lê o Velho Testamento, você compreende o Novo Testamento. A igreja, como Elias, foi, então, para a clandestinidade. E a Bíblia diz, Apocalipse 11, essas duas testemunhas, do capítulo 11, diz que fizeram o seu trabalho, mas fizeram isso de forma clandestina. E você pode colocar a luz do Senhor dentro de um saco de estopa, e isso além brilha, mas ficará assim também de forma restrita, que foi o que aconteceu com o testemunho da igreja no período da perseguição. 1260 anos. Jesus também foi perseguido? Sim, ele foi. Os anjos lhe alimentaram ao final da sua tentação. O povo de Israel foi para o deserto, para a perseguição também? Sim. Deus normalmente prepara o seu povo na tribulação e na dificuldade, no deserto. Foi no deserto da Arábia que Deus preparou Paulo para o seu ministério. Eu, inclusive, fui para uma caverna. Ele prepara o seu povo no deserto, nos lugares ermos, espiritualmente dizendo. E foi assim que a igreja cresceu também, mesmo sofrendo e estando na clandestinidade. Onde está a igreja de Deus? Qual é a igreja de Deus hoje? Escrevi um livro dizendo como sobreviver e encontrar a igreja certa. Uma das razões pelas quais as pessoas escolhem igrejas, ou como escolhem, posso dizer a você, em geral, vou dar algumas ideias aqui. É a igreja em que a minha família tem frequentado. Muitas pessoas vão às igrejas porque aconteceu de ser essa igreja que ele cresceu. Se é bom para minha família, é bom para mim. Bom para minha mãe e meu pai, é bom para mim. Pessoas escolhem igrejas porque é próximo de onde vivem. O que a sua igreja crê? Eu não sei, mas é pertinho de casa. Você ficaria surpreso em saber. Olha, é uma igreja bonita aqui, perto de casa, então eu vou frequentar. A igreja é uma igreja, então que diferença faz? É interessante que muitas pessoas não sabem o que a igreja ensina, mas escolhem. Alguns gostam porque a música é boa. Por que você vai a essa igreja? Porque o coral canta muito bem. O que eles creem? Não tenho certeza. Mas que música! O louvor! Isso é verdade. Pessoas escolhem igreja por causa de música. Olha, eu gosto de um programa bom de música. Mas outras pessoas escolhem a igreja porque o pastor é carismático. Eu sei que é porque vocês vêm aqui. É por isso que vocês escolhem essa igreja, né? O pastor Dwight é aqui. Ou porque o pastor é bonito. Você ficaria surpreso. O pastor é tão bonito. Eu sei que eles não vão à minha igreja por esse motivo, em Sacramento, mas você se surpreenderia. Muita gente escolhe a igreja por causa da arquitetura dela. Olha, veja só aquela igreja, que lindo! Vidro, desenho, bancos confortáveis, eu posso cochilar. Imagine, há pessoas que escolhem igrejas por esse motivo. Eu ouvi falar sobre um imigrante russo que viveu no seu país e veio para os Estados Unidos, e alguém perguntou perguntou ao americano o que você come para cereal. E ele foi então ao supermercado e disse, olha, eu quero comprar cereal. E aí ele foi então indicado esse corredor com várias prateleiras de cereais. E ele perguntou, olha, como é que eu vou escolher agora? Porque ali tem cereal para criança. Cereal é aqueles sucrilhos que é muito comum nos Estados Unidos. E há sucrilhos para jovens, sucrilhos para crianças, sucrilhos com açúcar, sucrilhos sem açúcar. Alguns têm vários tipos de gosto para todo tipo de pessoa, não é mesmo? Eu estou feliz porque eu vou sair daqui logo, porque eu sei que vocês não gostam muito de comida do colégio. Bom, eu me perdi aqui, o que eu estava falando. Mas o inimigo vende religião da mesma forma que as empresas vendem sucrilhos. De acordo com o que as pessoas querem, eu vou então oferecê-las. Mas qual é então a verdadeira razão para escolher uma igreja? Sabe como eu escolho meus sucrilhos? Eu não olho para a cor, eu não olho para o prêmio, a promoção, nada disso.
Eu observo quais são os ingredientes. E se o primeiro ingrediente é açúcar, eu deixo para trás. Muitas pessoas escolhem a igreja baseado nas coisas supérfluas. É errado frequentar uma igreja que tem um prédio bonito? Claro que não. É bonito. Eu gosto. A minha igreja, na verdade, está procurando um prédio novo. Há algo de errado em frequentar uma igreja que tem um bom programa musical, um bom louvor? Claro. Você não quer ir para um lugar que parece um zoológico? Há algo de errado em frequentar uma igreja em que o pastor é carismático? Não. Você gosta de ir a uma igreja que tem um bom programa para as crianças? Claro. Veja bem, se também é a igreja que os seus pais frequentaram, se não é a 1000 milhas de distância, nada disso é errado. Esses são os fatos corretos. Mas esse não é o único. Sabe qual é ele? Número 1. O fundamento bíblico dessa igreja. Você quer ir a uma igreja que as pessoas são amantes, são amoráveis? Isto é uma base. O fundamento bíblico. O fundamento dessa igreja tem que ser o fundamento de Jesus. Esta deve ser a razão para escolher uma igreja. E se você encontra nesse corpo, e se você identifica que ali está o ensino de Jesus, esta é a igreja. Pode ser que eles não cantem, que eles sejam desafinados, pode ser que eles não sejam assim tão animados, pode ser que a igreja tenha bancos que não sejam tão confortáveis, mas se a palavra de Deus é ali pregada e os ensinos do Senhor estão ali, esta é a igreja. Há pessoas que sabem que quando Jesus voltar, um pouco antes dele retornar, haverá uma divisão. Alguns estarão adorando ao diabo e os seus anjos, e um grupo estará adorando a Deus. Eu creio que Deus tem o seu povo em muitas denominações. Quando eu tornei cristão, eu não era membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde estou hoje. Eu congreguei com outras denominações e encontrei pessoas maravilhosas, pessoas cristãs, salvas em Jesus. Mas sabe por que eu estou nessa igreja? Porque eu cansei-me de ir a algumas igrejas que diziam, se você não vier para essa igreja, você está perdido. Quando eu fui à Igreja Adventista, me disseram, nós cremos que a Igreja de Deus, na sua maior extensão, está composta por pessoas que não estão aqui. Isso não quer dizer que não faz diferença o que você crê. Há uma verdade. E significa também que antes de Jesus retornar, quando a polarização acontecer, as pessoas se unirão em termos de verdades bíblicas e não em placa. Precisamos saber disso? Claro que precisamos, especialmente quando há tanto engano nesse momento. Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se não falarem conforme essas palavras, jamais verão a Deus. Os mandamentos de Deus, o testemunho, a palavra dos profetas. Apocalipse 12 ainda, verso 17, chama a igreja de igreja remanescente. O que quer dizer isso? Remanescente é aquele que resta, é aquilo que sobreviveu. Se você já foi a uma história e comprou aquilo que é o restante, você pode comprar coisas que são o final, aquilo que sobrou, é a sobra. Muitas pessoas talvez já tenham comprado tecido, fazenda, resto de fazenda. E o que acontece é que esse remanescente, a característica principal, é que é igual à parte principal, mas é a única coisa que sobrou. No tempo do dilúvio, Deus tinha o seu povo antes. E a Bíblia relata tudo isso, que as mulheres e os homens começaram a se envolver e se casar de casamentos que não eram aprovados por Deus. E esse povo de Deus, então, passou a se deturpar, até que aconteceu a chegada de Noé e aí, então, o dilúvio. Lembra-se do que aconteceu também quando Deus tirou Abraão da Mesopotâmia.
Veja o que aconteceu também dos muitos que morreram no deserto, mas chegaram um remanescente. Um remanescente chegou na terra prometida. E de todos os povos que ouviram a Jesus, as pessoas que ouviram a Jesus, apenas 120 estavam reunidas no dia do Pentecoste. Um remanescente. Deus continua a salvar o seu remanescente. E acontecerá isso também, que um povo remanescente estará dando atenção total à Bíblia. Outro ponto, quais são os elementos para identificar essa igreja nos últimos tempos? Diz que o último verso de Apocalipse 12, 17. O inimigo, o diabo, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os seus descendentes. Os que guardam os mandamentos de Deus. Prestem atenção nisso. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, guardar os mandamentos de Deus, que representa a lei e, no caso também, o testemunho, representando aquilo que o Senhor revela. Mostra o testemunho, a lei e os profetas. Representa a palavra de Deus. Você pode descobrir a característica da esposa, da noiva do Senhor, como sendo aquela que observa a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus e observa os seus mandamentos. Isso inclui os 10 mandamentos? Óbvio. Há igrejas que cumprem alguns dos mandamentos? Sim. O Senhor disse em Deuteronômio 5, 29, que eles tenham um coração e guardem todos os meus mandamentos, sempre, para que se vão bem. Você sabe que todas as pessoas, ou a maioria delas que estão presas, guardam alguns dos mandamentos. Eu sei disso porque eu já estive preso. Mas Deus está procurando pessoas que fazem isso de forma consistente. O rei Dario disse a Daniel, você tem servido a Deus continuamente. E é isso que Deus quer. É impressionante como as pessoas dizem hoje, pastor, nós não estamos mais sob a lei. Nós não precisamos guardar 10 mandamentos, isso aí já acabou. É verdade? Eu não creio que nós estamos aqui condenados pela lei, mas quer dizer que nós podemos fazer o que queremos? Podemos quebrar então os 10 mandamentos? Deus quer que nós os guardemos ou os... Ah, sim, Ele quer que nós guardemos o espírito da lei. Sim. O que significa isso? Você deve manter a lei, guardar a lei, a letra da lei, quando você guarda o espírito da lei. A letra diz, não cometa adultério. O espírito diz, se você olhar para o outro sexo com luxúria, você está pecando. Como é possível manter o espírito da lei e quebrar a letra da lei? Ah, eu não estou pensando no assunto em espírito, mas estou fazendo. Não faz sentido. Alguém pode pensar, a letra da lei diz, não matarás. O espírito da lei diz, se você está nervoso, irritado, irado com o seu irmão, você pecou. Alguém pode dizer, olha, eu mato, mas eu não tive nenhum pensamento mal da pessoa. Minha gente, há essas coisas que tentam confundir as pessoas. Esses ensinos confusos, indicando que nós não precisamos guardar os 10 mandamentos. Meus amigos, não há aqui as 10 recomendações, as 10 ideias, as 10 sugestões. São 10 mandamentos de Deus. E uma das características da igreja, o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei. Precisamos de um Salvador? Sim. O diabo não quer que as pessoas conheçam Jesus, conheçam a gravidade do pecado. E se você não conhece a lei, você não entende o pecado. Onde não há lei, não há pecado, disse Paulo. No final dos tempos, meus amigos, a igreja fala sobre o problema, mas fala também sobre a solução. A lei é o problema, mas Jesus salva-nos da desobediência. Amém por isso? Parece então esse decalque que diz, os cristãos não são perfeitos, eles são apenas perdoados. Eu era ladrão. Eu devo dizer isso à polícia?
E eu posso dizer, olha, eu sou um cristão, mas eu ainda estou roubando. Que tipo de testemunho é esse? Nenhum. Deus quer que nós nos transformemos. Ele quer pessoas novas. Mas você sabe, não se fala mais a respeito da lei. Será que eu pertenço a um tipo de orientação diferente? Olha, eu ouço vários desses programas de televisão, de rádio, vejo programas de televisão religiosos, mas eu noto a ausência da informação a respeito dos 10 mandamentos. E você sabe por quê? Porque faz com que as pessoas se sintam mal. Ah, você está sendo muito legalista. Pergunta, obediência é legalismo? Deus quer que nós obedeçamos. Uma das características da igreja, guarda os mandamentos de Deus. O que diz Jesus? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Nós não podemos dizer estamos salvos, guardamos porque queremos ser salvos. Para ser salvos, guardamos porque somos salvos e amamos a Jesus. João diz, porque o amor de Deus, o que ama a Deus, e se amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Bom, se você não quer ouvir, então, vocês não fazem nenhum, não dizem sim nem não dizem amém. Nos anos 1800, você observe aqui, esta é uma foto da oração do Senhor, do Pai Nosso, que está impressa na cabeça de um alfinete. E esse homem encontrou, esse homem que estava preso em Sing Sing, essa cadeia de segurança máxima dos Estados Unidos, a polícia encontrou nele esses alfinetes. E eles então pegaram uma lente, uma lupa, e observaram então, com aquela lupa, e observaram que ele conseguiu escrever a oração do Senhor na cabeça de um alfinete. Isso levou muitos anos. Aquele homem era um prisioneiro que sabia forjar coisas, mas utilizou a sua habilidade para escrever isso de forma extraordinária. Um fato extraordinário que eu quis partilhar com vocês aqui. Quais são os pontos que a profecia fornece que ajudam a identificar a igreja remanescente de Deus? O que aconteceu nesse período profético, Justiniano disse que o bispo de Roma seria o líder da igreja. E foi então identificado como o Papa. E durante todo esse tempo, até 790, alguém chamado Napoleão, vocês já ouviram falar, ele, general, entrou em Roma e levou o Papa cativo. E isso quebrou a força que a igreja tinha naquela época. E até aquele tempo, eles então exerceram uma grande perseguição, até aquele tempo, a todos que tinham a Bíblia e utilizavam a Bíblia. Mas por volta daquele tempo, 798, a igreja então veio e reapareceu. Isso foi depois de 1798. E qual foi o país que naquela época estava se desenvolvendo? Peregrinos chegaram aqui às margens desse país e o fizeram para poder adorar e adorar a Deus em liberdade. Quando Cristo retornar, ele estará pregando da mesma forma, esse povo estará pregando da mesma forma que ele deixou o povo pregando quando ele foi para o céu. Esta igreja estará também pregando os 10 mandamentos. Esse remanescente estará também pregando. E estará também mantendo o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10, diz que tem que pregar a lei e os profetas. É preciso ter os dons do Espírito, inclusive o dom de profecia. Será um movimento também mundial. Há muitas igrejas comunitárias. Deus os abençoe. Eu acho que isso é interessante. Mas há algo especial em relação a esse grupo remanescente. Essa teologia de muitos desses grupos pequenos está ligada àquilo que é a personalidade do líder. Não é um movimento mundial. Deus estabeleceu Israel como sendo o oráculo da verdade do Senhor. Quanto vocês creem que Israel era o povo de Deus? Sim, ele os chamou.
Eles eram perfeitos? Não. Mas ele lhes entregou a verdade. E Deus, então, nesses últimos anos, entrega a verdade. Nos últimos tempos, dá a verdade a um povo. Olha só, esse é o mapa da cobertura que essa mensagem está atingindo. Veja só, todas essas áreas que você está vendo aqui no mapa ao redor do globo estão recebendo o sinal pela 3ABN, pelo canal Esperança, pelo canal Novo Tempo, por outros canais e operações, como disse agora, na América do Sul. Esta é uma mensagem mundial que está atingindo o mundo inteiro. Observe isso. O pastor Doug Batchelor tem feito reavivamentos e pregado a palavra de Deus em algum desses lugares. É um movimento mundial que está acontecendo. Já que identificamos agora os pontos que Jesus mostra como sendo os pontos do final dos tempos, como características da sua igreja, o que devemos fazer? Jesus disse, Lucas 11, verso 9, buscai e achareis. As pessoas perguntam, olha, Deus quer que eu vá para onde? Será que Ele tem uma igreja para mim? Faz diferença que nós vamos à igreja? É importante que sejamos a esposa de Cristo, a noiva de Cristo? Eu acho que é importante, isso é crucial. Número 11, quantas igrejas se encaixam nessas especificações? Faz diferença? Efésios diz isso. Um Senhor, uma fé, um só batismo. Eu já disse a vocês que há muitos cristãos de várias igrejas que serão salvos. Não quer dizer isso que todos os rios levam ao oceano e que todas as estradas chegam a Roma. Não, não é a mesma coisa em termos espirituais. Você quer estar no lugar certo. Alguns dizem, olha, não faz diferença porque todas vão para o céu. Jim Jones disse isso. Ele era um cristão, pregador de uma igreja independente. Como você sabe que você não está no lugar errado? Leia, observe a fundação, verifique o que está sendo pregado. Depois que as pessoas, os filhos de Jesus, ouvem o seu chamado, eles devem fazer o quê? João 16. Há outras ovelhas que não são desse aprisco. Eles ouvirão a voz e haverá um rebanho e um pastor. Haverá muitos grupos diferentes, mas antes dele vir, imediatamente, haverá um grupo apenas. Todos conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros. O diabo conseguiu fraccionar a igreja. Mas isso acontecerá no final dos tempos. O Senhor quer reunir, baseado, fundamentado na Bíblia e na verdade. Como alguém pode entrar no corpo de Cristo e fazer parte da igreja? Atos 2:47, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar, e eles foram então batizados. As pessoas decidem batizar-se e fazer parte dessa igreja. Amigos, eu quero dizer muita coisa, mas uma das coisas negativas de televisão ao vivo é que o tempo corre. E eu creio que o Espírito Santo falou a você nessa noite e mostrou o quão importante é este assunto. Quando o mundo foi destruído, no tempo de Noé, a Bíblia indica que, como foi naquele tempo, será no futuro também. Uma arca apenas e unicamente foi o veículo de salvação. E haverá, no final dos tempos, nesse momento que vivemos, um momento de harmonia, um lugar onde há segurança. E eles sabem, esse ensino que o Senhor estabeleceu fundamenta esse grupo, que fundamenta essa arca. Você está definindo perfeitamente o critério para a igreja que você escolhe, e é esse critério, o fato da igreja ser biblicamente fundamentada. Faça isso. Eu quero chamar o John, e ele vai cantar aqui um verso desse hino conhecido, e eu irei orar. The church has one foundation,
'tis Jesus Christ the Lord. She is his new creation by water and the word. From heaven he came and sought her to be his holy bride. With his own blood he bought her, and for her life he died. The supreme O objeto supremo do amor de Deus nessa terra é o seu povo. Ele ama a sua igreja. Você é parte dessa igreja, meu amigo? Você quer ser parte dessa igreja? Esse é o seu desejo? Deixe-me orar com você, para que Deus possa ajudá-lo a procurar a igreja que está fundamentada na rocha. Senhor, somos gratos a Ti porque Jesus guiou-nos através da Sua palavra, indicando-nos e cuidando da Sua igreja através da história. Senhor, te agradecemos e ajuda-nos, pedimos, para que possamos encontrar essa igreja. E o Senhor prometeu que, se procurarmos, o Senhor nos ajudaria a encontrar. E ajuda-nos a encontrar, então, Pai, e fundamentar os teus ensinos. Pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Amigos, quando será o nosso próximo encontro? Amanhã à noite. Estaremos tratando sobre o milênio de paz e também a última batalha. Então não se esqueçam da nossa oferta. Você precisa ir até o website, o sítio, mostamazingprophecies.org. E se você está nos Estados Unidos ou no Canadá, você pode telefonar para esse número que é gratuito e receberá então uma das nossas ofertas gratuitas. Mande as suas perguntas, venha amanhã, conecte-se e Deus abençoe a todos vocês. Onde você está, ore por essas reuniões.